Olá pessoal, meu nome é Marilúcia, eu sou a embaixadora das Fitas Progresso e dona da empresa Chica Chicó Acessório. A Chica Chicó Acessório, ela está no mercado há 7 anos e com toda a experiência que a gente tem nesse ramo, eu vou compartilhar com vocês dicas sobre empreendedorismo para você ter sucesso no seu negócio. Para você que quer iniciar na produção dos laços, eu vou mostrar agora os materiais necessários. Você vai começar com a tesoura, ela é muito importante para você cortar as fitas. A fita métrica para medir. A cola, você pode estar utilizando a cola fria ou a cola quente. No caso da cola quente, você vai precisar da pistola. A gente tem os alfinetes também, que são bem necessários. A agulha, linha e o isqueiro para a gente selar. É muito importante que todas as pontinhas sejam seladas para não ficar desfiando. Isso vai garantir a qualidade do seu produto. Agora a gente vai passar para o material que você vai produzir. Você vai produzir os laços com as fitas. E aqui eu vou mostrar algumas opções de tamanho para você estar utilizando de estampa também. A gente tem a estampa, essa aqui é na largura 9 e na largura 5. Tá? Que você também pode estar utilizando. As lisas, a gente vai estar utilizando o gorgurão, que hoje em dia é a fita mais utilizada na produção dos laços. Você vai precisar da 2 para fazer o acabamento aqui no meio, tá? E da 5 se você quiser fazer uns laços menores ou até os pingentinhos para as pulseiras. E, gente, para a base do laço, a base que eu falo é onde você vai aplicar o laço. Se é bico de pato, se é no arco ou na meinha de seda, tá? Como eu tenho, por exemplo, esse aqui na meinha de seda, tá vendo? Então, vamos lá. Você vai precisar do arco, tá? Você vai precisar da meia de seda, que você compra ela assim. Os bicos de patos têm vários formatos, eu gosto desses dois, mas vai do gosto de cada um. E como você está iniciando, você tem que fazer os testes para você mesmo fazer as adaptações. Eu sempre falo que a gente tem que ser filtro e não esponja, tá? Então é muito importante você ter isso, principalmente agora que você está começando, tá? As xuxinhas também, eu vou mostrar para vocês aqui lacinhos, tanto grande quanto também as xuxinhas no pote, que esse aqui também é uma opção que vai facilitar bastante, tá, a sua vida, beleza? E aí você vai fazer as xuxinhas tanto maior assim, quanto pequenininha, tá vendo? Tá? E você também já tem que pensar como os seus laços vão ser embalados, tá? Você pode comprar as embalagens tanto com furo ou sem furo, de acordo com como você vai entregar para o cliente. Lembrar também das sacolinhas, que você também precisa ver como você vai entregar esses produtos para o seu cliente. E também essa base aqui, tanto para colocar o bico de pato, quanto para você colocar as meinhas de seda. Então, pessoal, esses aqui são os materiais necessários para você iniciar. Ao longo da sua jornada, você vai introduzir outros materiais, mas é importante você entender que tem um processo de crescimento, tá? Para você entender cada passo, cada processo da sua empresa, correto? Agora vamos falar sobre precificação, que é uma das partes mais importantes do seu negócio. É muito importante você saber precificar corretamente o seu produto, pois isso vai fazer com que sua empresa permaneça ou não no mercado. Precificando corretamente o seu produto, você vai ter lucro correto e vai poder crescer e expandir o seu negócio. Então vamos lá. A primeira parte que você tem que saber na produção do laço é encontrar o tempo que você produz. Então você precisa cronometrar. Então na hora que você começar a produzir o seu laço, você vai colocar no celular, marcar e aí você vai calcular. Dessa maneira você vai encontrar a mão de obra, que é o tempo que você leva para produzir esse laço. Então, pessoal, quando você encontra o valor da mão de obra, tá? O que seria o valor da mão de obra? Você vai estipular um valor que você pagaria um funcionário para produzir para você. Como você está começando, esse funcionário é você. Mas você tem que entender desde o início que para sua empresa crescer
você vai ter que pagar alguém para trabalhar, a não ser que você queira permanecer onde você está, pequenininho. Mas é muito importante que você entenda isso. Então, como é que você vai fazer? Você vai estipular um valor. Vamos dar um exemplo, R$ 1.500. Então, é muito importante que você divida esses R$ 1.500 pelos dias que você vai trabalhar e pelas horas e pelos minutos. Aí, quando você calcular, você vai... Quantos minutos você levou para produzir esse lacinho? 15 minutos? Então, você vai pegar o valor, dividir pelos minutos e multiplicar. Aí, você encontra o valor da sua mão de obra. Assim que você encontrar a mão de obra, o valor da mão de obra, você vai passar para os materiais. Então, você vai somar todo o material necessário que você utilizou para a confecção desse laço. Bico de pato, a fita aqui do meio, a fita número 9, o lacinho aqui do lado, a cola que você utilizou, tá? O feltro, a etiqueta, o emborrachado, inclusive a cartelinha e a embalagem. Tudo isso tem que entrar no custo do laço, dos materiais. Não esqueça. Então, pessoal, aqui você já encontrou o tempo que você produz, tá? Então, você encontrou a mão de obra da produção do seu laço. Você já encontrou o custo dos materiais necessários para produzir esse laço. E agora você tem que incluir nessa precificação as despesas fixas e variáveis. Vai depender muito de ateliê para ateliê, mas é muito importante que seja incluído. Vou dar exemplos aqui de despesas. Por exemplo, internet, luz, água, telefone, até o transporte, a sua locomoção de casa até o armarinho para você adquirir os produtos tem que ser incluído também, tá? O frete, se você compra pela internet, é muito importante você levar em consideração isso. Então, se você paga R$1 na tiara, ela não custou R$1 se você comprou ela pela internet. Se você gastou R$100 com a tiara e pagou R$30 de frete, você comprou 100 tiaras, essa tiara vai custar R$1,30 e não R$1. Entenderam? Pronto, gente. Então aqui nós já encontramos os 3 pilares mais importantes para a precificação, que é o tempo que você leva, né, o tempo de produção, o custo da sua mão de obra, o custo dos materiais e as despesas fixas e variáveis. Você vai somar tudo e aí você encontra o valor do seu produto. Agora, o que é que você tem que entender? Você vai colocar em cima desse valor que você encontrou a soma da mão de obra, material e despesas. Depois que você encontra tudo isso somado, vamos dar um exemplo aqui. R$10 de mão de obra, R$5 de materiais. E aí você tem mais R$5 de despesas fixas e variáveis. Então você tem um valor total de R$20 no produto. Então agora você vai colocar a sua margem de lucro, você vai definir. Se for 100%, você vai colocar R$20 mais 100%, a venda do seu produto é R$40. Entenderam? Dessa forma, você consegue ter um lucro correto e sua empresa consegue se firmar no mercado. Olá, pessoal! Agora eu vou compartilhar com vocês dicas de kits que fazem o maior sucesso aqui no ateliê da Chica Chicó. Mas antes de começar a mostrar os kits, eu quero que vocês entendam o seguinte. Isso aqui é um produto, esse aqui é outro. Quando você forma o kit, ele se torna um produto sozinho. Então você tem que colocar isso na cabeça, que vai facilitar muito para você presentear, entender que quem não usa isso aqui pode presentear quem usa. Então foca nisso. Então vou começar aqui com o kit religioso que faz bastante sucesso aqui no meu ateliê. Quando eu falo kit religioso, você pensa em várias possibilidades. Por exemplo, batizado, primeira comunhão, um evento em família, uma reunião catequista. Então, são vários temas que você pode estar introduzindo. Por exemplo, São João. São João tem tema religioso? Tem sim. Por exemplo, Santo Antônio.
Você pode presentear uma noiva que vai casar, ou aquela amiga que está encalhada, entendeu? Tem várias opções. Aqui dentro, por exemplo, eu tenho uma caixinha decorada com a fita de Santo Antônio. Aqui dentro a gente tem o terço personalizado, onde a gente combina tanto com o chaveiro, tá vendo? Tanto quanto o lacinho, tá? E aqui você pode presentear aquela sua amiga querida, bem religiosa. Agora a gente vai passar para o RN. O kit RN, gente, quando você monta, isso aqui é um kit, são 3 pecinhas. Você pode vender ela individual? Sim. Mas você vai agregar muito mais valor quando você monta o kit sem maninha, com cores diferentes. Então, assim, quando a pessoa vai presentear, vai ficar muito mais bonitinho ela presentear com 3 lacinhos de cores diferentes, 7 lacinhos, do que com um só. Então, isso aqui você vai agregar mais valor no seu produto, beleza? E agora a gente vai passar para a linha PET. A linha PET é um mercado que está crescendo bastante e que você deve abrir os olhos para ele. Por exemplo, esse aqui é a tiara que a criança ou a dona, né, o adulto pode estar utilizando. E aqui está a gravatinha para o PET. Olha que lindo. E aqui você pode montar várias opções, ó, tanto para o PET masculino quanto para o PET feminino. E essas mesmas gravatinhas você pode estar usando ela no São João, montando kits juninos, correto? E agora a gente vai passar para o outro kit, que seria esse daqui, ó, com as pulseirinhas, tanto o parzinho quanto ele individual, tá? Então, quando você monta o kit do laço com a pulseira, você agrega mais valor. Então, toda criancinha vai gostar de uma pulseirinha e um laço para você fazer a combinação. Então, você tem que estar muito atento a isso, trazer novidades, montar kits. Gente, os kits fazem o maior sucesso, tá? Na Páscoa, com ovo de Páscoa, com chocolates. Então, agregam bastante valor aí no seu ateliê, na sua empresa. E falando em kit sucesso, pessoal, você vai pensar nos períodos sazonais, onde você pode adaptar vários kits para esses períodos. Por exemplo, Páscoa, como eu acabei de falar, Natal, São João e também tem a volta às aulas. Pense em kits para você vender para as voltas às aulas, tá? E outros kits também que fazem bastante sucesso, por exemplo, é o kit troca-troca, que seria essa tiara adaptável, onde você pega o lacinho, tá vendo? E coloca ele aqui. E aí você pode montar o kit com 2 lacinhos e a tiara. E aí ela pode trocar quando ela quiser usar o rosa na tiara ou quando ela quiser usar o Tiffany ou a combinação que você achar melhor. Outra sugestão é o kit de irmãs. Por exemplo, esse aqui vai para aquela irmãzinha de 9, 8, 9 anos e para a irmãzinha pequenininha. E você também pode fazer adaptações de bico de pato ou xuxinha, tá? E são várias opções, tá? Como, por exemplo, o pote. O pote, gente, você pode usar como xuxinha no pote, bico de pato no pote. E na parte de vendas, a gente vai falar sobre um pouquinho mais sobre esse pote, tá? Aqui você vai colocar uma quantidade boa e vender. Por exemplo, eu faço potes com até 100 xuxinhas e eu vendo o pote todo por R$400 para um cliente só. Esse valor vai variar de período para período, de região para região, mas é só uma sugestão, tá? Outro kit que faz o maior sucesso aqui, gente, é esse aqui. Olha que lindo. São as bolsinhas. Pode ser bolsinhas de palha, bolsinhas de tecido, a bolsa que faz sucesso aí na sua região. Dentro dessa bolsinha, você pode colocar uma tiara, você pode fazer kits tanto para maiorzinha quanto para menorzinha. A gente tem esse kit aqui de lacinhos com pulseiras, tá vendo? Combinando com a bolsa. Um porta-álcool em gel, hidratante, protetor solar, o que a cliente achar necessário colocar aqui. E a gente tem também um kit de brincos e colar, tá vendo? Então, esse kit é ótimo para presentear e ótimo, vai agregar um valor enorme aí no seu ateliê. E aqui, gente, eu quero que vocês abram a sua mente e vejam a possibilidade de kits que vocês podem estar montando. O kit, gente, ele faz o maior sucesso mesmo. Pensa nisso.
Olá pessoal, e agora que você já sabe produzir, precificar o seu produto, agora eu vou mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência de como e onde vendê-lo, tá? Eu tenho um modelo de negócio diferenciado. O meu modelo de negócio é a venda direta para supermercados e farmácias, mas isso não quer dizer que você tem que segui-lo. Eu vou citar aqui alguns exemplos. Você pode vendê-lo no varejo. O que seria o varejo? É a venda direta, tá? Para sua amiga, para o seu conhecido, para os contatos que vocês podem estar fazendo, tá? E aí você pode estar oferecendo. Mas, Chica, como é que eu posso oferecer? Para você que pode ser um pouco tímida, que está começando agora, eu sugiro que você entre em contato com aquela sua amiga que vende Avon, que vende Natura, que vende esses produtos assim, peça ajuda para ela, tá? Ah, Chica, mas ninguém quer me ajudar. Gente, a gente tem que pedir. Eu tenho um ditado que eu sempre falo, quem não chora, não mama. Você tem que engolir o orgulho, entendeu? E realmente abrir a boca e falar o que você quer. Então você pode procurar um líder da sua comunidade, um agente de saúde que conhece bastante pessoas no seu bairro, né? O pessoal da igreja que faz eventos, que fazem ciclos de oração. Então são pessoas que têm bastante contato, né? E aí você vai salvando esses contatos no WhatsApp, pode produzir cartõezinhos para você, onde você for, você entregar. Então, se por exemplo, você tem o salão de beleza que você frequenta, olha uma dica que eu vou dar aqui. O pote, por exemplo. A Xuxinha no pote, ele pode abrir vários mercados para vocês. Você tem aquela loja de cosmético que você frequenta, faz um pote pequeno, porque você pode variar entre esse potinho menor, que pode caber até 10 Xuxinhas, 10 pares, entendeu? Oferecer para abrir a praça, para abrir o mercado, para abrir o caminho para você introduzir as outras peças. Então, onde você pode vender esse potinho? Numa farmácia, num salão de beleza, numa loja de cosmético, no supermercado, tá? Não tem limite de onde você pode colocar esse pote para vender, tá? E assim, gente, ó, você tem que entender que vergonha não vai pagar as suas contas, tá? Isso é um exercício diário que você deve praticar. E aí você vai pesquisando realmente qual o lugar que tem mais movimentado, tá? Tem pessoas que colocam banquinhas na praça, e aí você entra em contato com a sua prefeitura, veja a possibilidade de você estar vendendo na praça, no bairro, numa feira, tá? Então existem várias possibilidades de você poder revender, vender o seu produto nesses lugares. Outro ponto muito importante, gente, são as vendas pela internet. A internet hoje está aí tomando conta realmente do mercado. Então, assim, quando você monta uma rede social, o Instagram, é muito importante que, além de você divulgar o seu produto, você mostrar também como usar, produzir conteúdos que atraem essa clientela. Lembrando que quem não usa também pode comprar o seu produto para presentear. Então, é muito importante você focar nisso, entender que o público ele é imenso, tá? O titio, a titia, a madrinha, tá? O colega de trabalho, ele pode sim comprar um laço para presentear a sobrinha, a afilhada, o aniversário de um amigo, né, da filha de um amigo. Então você tem que abrir sua mente e entender isso. E usar as redes sociais, colocando as hashtags corretas, por exemplo, hashtag batizado, hashtag aniversário, tá? Hashtag madrinha. Então, assim, são hashtags que são direcionadas para esse público. Hashtag recém-nascidos, hashtag mamãe ama. Então, assim, são hashtags direcionadas para esse público. Então, assim, quando você ingessa a rede social só com produto, o cliente ele acaba enjoando, o espectador, a pessoa que vai na internet que fica por ali. Então, é muito importante você intercalar entre um produto e um passo a passo de como usa, um penteado bem bonitinho da aplicação daquele laço, mostrar a mãe usando, a filha usando o lacinho, o pet usando, por exemplo, a criança brincando com o pet dentro de casa usando o lacinho. São conteúdos que vai agregar valor ao seu Instagram, à sua rede social, e o cliente vai ficar ali e vai eternizar aquilo ali na mente dele. Então, quando ele pensar em presentear alguém, ele vai lembrar de você.
Então, pessoal, essas são algumas dicas aqui compartilhadas com vocês. Lembrando que o empreendedor, ele sempre está se capacitando, estudando, procurando novidades, tá pesquisando em site de modas, tem o Pinterest também, então é muito importante você estar sempre estudando e se capacitando. E entendendo que você precisa dar um passo de cada vez, tá? Você precisa fortalecer a base da sua empresa. Eu sempre falo que quando você vai plantar, você primeiro prepara o solo, escolhe uma boa semente, planta e aí você espera crescer. E aí você vai cuidando. À medida que ela vai crescendo, ela vai dando as primeiras folhinhas, depois as flores, depois os frutos amadurecem e aí é feita a colheita. Quando você fortalece a sua árvore, a raiz, independente da tempestade, você vai conseguir se refazer várias e várias vezes. Isso é um empreendedor de sucesso. É aquele que consegue se reinventar independente do período que ele estiver passando. Acredita em você, porque você é capaz.